Saí de lá há pouco, né, revoltado, como pai, como cidadão, como ser humano, como um pai que luta 5 anos incansavelmente por justiça pelo filho, e ver ali o Jário, né, 43 anos era previsto, agora ver a mãe, né, a genitora que deveria proteger, amar, cuidar, que estava no mesmo apartamento, né? Ali tinham dois adultos e uma criança, e sai ali dois adultos e uma criança morta. O que aconteceu naquele apartamento? Esse júri não foi apresentado. Monique, no mínimo, foi omissa, né? E a gente vê ela saindo pela porta da frente e não revelou, não falou nada, falou que estava dormindo. Como é que a gente vai falar para cada brasileiro, para cada pai agora, né, que o seu filho, se for agredido, violentado, morto, como o meu filho, é, o algoz pode sair pela porta da frente. Já não é mais sobre condenação, já não é mais apenas em relação ao Henri, mas cada criança brasileira que é vítima de violência. Muito difícil que nós vimos hoje, uma grande aberração jurídica. E no dia de hoje, né, de Corpus Christi, na história, talvez uma das maiores aberrações jurídicas, após, né, de Barrabás, que foi preterido pelo Nó Rei dos Cristãos, agora a gente vê uma mãe, uma genitora ser preterida ao próprio filho que foi brutalmente assassinado e está morto. E por que o senhor acha que o júri se compadeceu com a situação da Monique e, inclusive, ela recebeu perdão judicial? A nossa conversa também, Leonel, só ressaltar que temos a presença do Kleber Rodrigues, o nosso repórter do Rio de Janeiro, que viabilizou a conversa. Aqui eu agradeço também a participação por aqui. Por favor. Bom, eu falei, né, de aberração jurídica porque o que vimos lá foi uma parcialidade, posso dizer assim. O que foi visto pelo menos foi o que foi me apresentado, que os jurados já tinham condenado o Jário e Monique na mesma pena. Já a Monique tinha sido condenada pelo mesmo crime que o Jário, inclusive no homicídio doloso, e a juíza conduziu novamente ali para uma nova requisitação, uma nova, falando que os jurados não tinham entendido, então uma forma quase direcionada. Vimos, né, no decorrer desses 5 anos, a própria juíza soltou Monique com decisões do STF que impedia de soltasse, uma tendência, uma parcialidade em cima de Monique que a gente não conseguia entender. E eu acho que ontem ficou muito claro, não só para mim como pai, mas para o Brasil inteiro, né? O Kleber estava lá, né? Todos os brasileiros que tiveram lá, a imprensa brasileira, dessa parcialidade tendenciosa. Então, a minha revolta como pai, eu acho que se os jurados dessem até absolvição, a gente entende, eu respeito as instituições. O que não pode a gente, de uma maneira tendenciosa, levar para uma decisão, e isso não é o tribunal do júri, né? Vamos recorrer, saímos de lá falando que vamos recorrer, estamos pensando até da própria suspeição do que vimos ali, o próprio Ministério Público com a gente viu como uma aberração jurídica. O que vimos ali é a Monique ser condenada na mesma proporção, nos mesmos crimes do Jário, e ali na sala fechada, na sala secreta, a juíza novamente quesitar, levando os jurados até, posso falar, até que para um próprio erro. Não foi legal o que foi visto ali. Então, respeito que os jurados. E no final, acho que está muito mais claro o que eu estou falando aqui. Ela foi condenada no homicídio culposo. De tudo que tentou ali no final foi levado ao homicídio culposo, foi essa a conclusão dos jurados, e ter um perdão judicial para crime doloso contra a vida. Vocês acham realmente que um crime doloso contra a vida pode ter um perdão judicial? E isso não foi nem quesitado por jurados, foi uma decisão da própria magistrada. Não, assim como o pai, né, que luta todo dia, que tem lutado 5 anos por justiça e que até hoje
A justiça não me apresenta o que aconteceu com meu filho naquele apartamento, que entra 2 adultos vivos e uma criança morta, e a mãe, né, que agora só no final fala do Jairo, né, botando a culpa no Jairo, mas que fala que estava dormindo, que foi dopada, que acha que foi o Jairo, e ainda assim ela sair pela porta da frente. Eu acho que a gente precisa começar a pensar para o tipo de país que nós estamos deixando para os nossos filhos, que tipo de sociedade, e ainda mais ver uma decisão pautada na misoginia. Quer dizer que meu filho morreu pela misoginia? Qual é o país que nós estamos hoje? É do lado A, lado B, do homem, da mulher, do gênero? Então, a misoginia, nós vamos fazer uma política de gênero que está matando as nossas crianças? É muito difícil, uma revolta muito grande como pai.